Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E ontem eu voltei a falar sobre uma falsa aparição mariana, a mais famosa do Brasil, a falsa aparição de Anguera. Já foi provado que ali não tem Maria, bem-aventurada não aparece para o Pedro Regis. A igreja nunca reconheceu essa aparição e nunca vai reconhecer. O que nós temos em mãos é uma carta pastoral que foi publicada pela Arquidiocese de Feira de Santana, foi assinada pelo arcebispo Dom Zanoni, mostrando que a aparição tem problemas e que o próprio vidente causa confusão na cabeça dos católicos. É a única coisa que nós temos da igreja a respeito dessa falsa aparição. E aqui não tem problema nenhum em dizer que Maria não aparece para o Pedro Regis, que é uma falsa aparição, porque nós somos católicos e dentro da doutrina católica nós temos todo o direito de acreditar ou não e, claro, ensinar se uma aparição é verdadeira ou falsa em cima do que a igreja ensina, da doutrina da igreja, do Santo Magistério. E ontem eu voltei a falar novamente sobre falsas aparições marianas e falei sobre a mensagem do dia 8/12/2025, que a meu ver é uma das mensagens mais heréticas que tem ali nas aparições de Anguera. Tem várias, 80% das mensagens são heréticas, mas ali é uma das piores, tá, gente? A mensagem em si é linda, é bonita, é claro, se você tirar o probleminha ali que tá na heresia, a mensagem é linda. Nessa mensagem, Pedro Regis ensina que Virgem Maria foi criada antes. Olha só, a Virgem Maria foi criada antes de todas as coisas. Um ser que é corpo, alma e espírito foi criado antes de toda a criação. Não existe isso. Isso é pré-existência do corpo e da alma, gente. Isso é uma doutrina herética, satânica, por sinal. Meter Maria nisso, gente, Virgem Maria nisso daí, é coisa satânica, tá? Aí você mostra e aparece o quê? Os fãs de Anguera que acham que Anguera, presta atenção, essa seita, que é uma seita agora, Anguera é uma seita, tá, gente? Que esta seita está acima do santo magistério da igreja. Não demorou para aparecer os fanáticos de Anguera e, sabe, com aqueles argumentos que são parecidos com os argumentos dos protestantes. Essa é a realidade. Você vê que já virou um protestantismo ali, tá? Então vamos ver aqui. Eu peguei 3 comentários. Acho que são 4 comentários de um cidadão chamado Jonas, que foi o que mais ficou indignado com o meu vídeo e sempre vai aparecer, né? Primeiramente, Anguera não é reconhecido pela igreja, nunca foi reconhecido, nunca vai ser reconhecido. Tá? Então, não sendo reconhecido pela igreja, ninguém tem o direito de acreditar nessa falsa aparição. Para você ter o direito de acreditar em uma aparição mariana, você tem que ter o reconhecimento da Santa Igreja e não tem. Tá? Já vamos começando por isso. E o católico, que é católico de verdade, segue a autoridade da Santa Igreja, do Santo Magistério. Tá? Segue as autoridades, padres, bispos e o Papa. Mas vamos lá, o que ele diz aqui? Presta atenção, o primeiro comentário dele. Você erra muito por não estudar mais. Gente, isso aqui é um comentário totalmente protestante. O protestante, quando perde num debate, principalmente sobre escatologia, o que ele diz para você? Você tem que estudar mais. Né? E aqui a mesma coisa. E não buscar orientação do Espírito Santo. Quer dizer, eu tenho que buscar a orientação do Espírito Santo para tentar entender uma heresia, para aceitar uma heresia dentro de uma mensagem, de uma falsa aparição e uma revelação particular. Isso aqui é protestantismo, gente. Protestantismo. É um sofisma protestante. Aí continua aqui, ó, presta atenção. Ele diz assim, ó, não sei o teu nome, Cris Macabeus. É a primeira vez que eu vejo o teu canal. É a primeira vez que ele vê o meu canal e ele já fez um julgamento de que eu não conheço as mensagens, não conheço a aparição e não estudo. Olha, é revelação divina, né? Recebeu uma revelação particular, só pode ser. E com certeza a revelação veio do mesmo lugar que vem as revelações de Anguera. Que não é de cima, é de baixo.
Aí diz assim, ó, mas você já estudou a fundo as mensagens para falar? Cara, daqui a pouco eu vou mostrar se eu estudei a fundo as mensagens ou não, mas mesmo que eu não tivesse estudado, se dentro dessas 6.000 mensagens que tem desde os anos 80, que tem quase 40 anos esta falsa aparição, se uma mensagem tiver heresia, já é coisa do demônio. Se uma mensagem tiver uma heresia como tem essa daqui, já é coisa do demônio. Aí diz aqui, olha, parece que a tua análise é rasa demais. Ele não conhece o canal e diz que a minha análise é rasa demais. Olha só. Aí cita um versículo bíblico sem conteúdo, Mateus 22, 29. Aí diz, Mateus 22, 29. O que ele fala aí é verdade. Ela e o Senhor Jesus foram os primeiros. E Deus falou, agora vamos criar o mundo. Ou seja, olha a confusão. A carta do Dom Zanoni, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o arcebispo de Feira de Santana, tá correto. Olha a confusão que o Pedro Regis causou na cabeça do Jonas. Para ele, Maria foi criada antes de todas essas coisas. É pré-existência do corpo e da alma, gente. Isso aqui é demoníaco. Jonas, você está acreditando em algo demoníaco. E onde neste versículo bíblico diz que Maria foi criada antes de todas as coisas, cara? Onde neste versículo bíblico? Eu não vou nem pegar o versículo e mostrar aqui, porque não tem isso daí. Se tiver isso daí na Bíblia, a Bíblia não vem de Deus. Eu não vou nem pegar o versículo e mostrar aqui para vocês, que eu sei que não tem isso aí na Bíblia. Você citou algo que você tirou assim, ó, da cabeça, assim, ó. Sabe? É demoníaco. Isso aqui é coisa demoníaca, tá, gente? Agora vamos criar o mundo para eles com seres semelhantes a eles. Mas onde está escrito aqui que Maria foi... Gente, eu te juro, eu não vou pegar esse versículo. Eu não vou pegar esse versículo e ver isso daí. Sério, eu não vou pegar esse versículo e ver que Maria foi criada antes de todas as coisas. Ela não foi criada, tá, gente? Ela não poderia ter sido criada, porque o ser só é criado no momento da concepção. Aí é criado o ser, corpo, alma e espírito, tá? Ele continua aqui falando assim, se você tivesse estudado, sempre vem com o sofisma protestante de estudar, né? Depois nós vamos ver se a gente estudou ou não. Se você tivesse estudado bastante as aparições, os escritos, as mensagens, talvez você me convencesse. Eu não estou aqui para te convencer, meu amigo. Desculpa, eu estou aqui para defender minha fé. A minha fé é na Igreja Católica e não em seitas marianas. A Igreja tem reconhecido 16 aparições. Apenas 16 aparições. São essas que o católico pode acreditar ou não. Essa aparição não é reconhecida, tá? Então eu não estou aqui para te convencer. Você quer continuar seguindo uma seita, siga uma seita. Mas com um conhecimento assim tão raso, não dá para aceitar o que você fala. Aí ele continua dizendo assim, ó. Preparou ela mesma. Preparou ela mesma. Olha a situação aqui, gente. Olha a ação demoníaca nas palavras desse cidadão. Mas cuidado para você não pecar contra o Espírito Santo, alegando uma obra de Deus como sendo do demônio. Se o cabra vem e me traz uma revelação particular com uma heresia, a obra vem de onde, meu cidadão? Vem do céu? Vem do céu isso daí? E ele ainda afirma, preparou ela mesmo. O cara acredita na pré-existência do corpo e da alma. E ainda termina falando assim, ó, você já ouviu falar em projetos? Projetos não é preparar, tá? Projetar é uma coisa e a gente não usa nem esse termo na teologia. Fala dos planos de Deus. É uma outra situação que não tem nada com preparar. Deus projetou ela. Ele tá Você viu como que a ação demoníaca nas palavras do cidadão aqui? Ele está tentando mudar o termo. Está tentando mudar a palavra para uma outra definição. Olha que situação, para uma outra semântica, para tentar salvar uma mensagem que veio do demônio, tá, gente? A mensagem veio do demônio. Está tentando mudar. O termo lá usado é preparar e não projetar, tá? Para Deus não existe tempo. Larga de ser ignorante. Olha só. O termo preparar, o que significa preparar, gente? Se eu falo que eu vou
Jantar mais tarde, vou preparar o meu jantar. Eu deixo ele preparado, tá ali, é só ir lá e comer. Tá preparado, já tá feito o jantar, eu preparei o jantar. Vou preparar o café da manhã, vou deixar todo preparado o café da manhã, quando chegar amanhã eu vou lá e como. Isso que é o termo preparar, tá? Então, e eu que sou ignorante, tá bom? Mas vamos ver aqui se realmente ele tem razão ou não, se eu tenho conhecimento do que eu tô falando ou não, né? Vamos resolver este probleminha aqui? Vamos lá. Meu canal aqui, só de aparições marianas, eu tenho uma playlist com 244 vídeos. Aqui tem La Salete, o segredo de La Salete. Tem sobre Garabandal, tem sobre Medigore, sabe? Tem tudo aqui, ó, 244 aparições marianas, a maioria são reais, quanto ET de Varginha, né, que eu comparo aparições marianas com isso. Aparição demoníaca transfigurada de Virgem Maria, tá vendo? Possessão demoníaca, né? A questão, olha aqui, ó, só de aparições marianas eu tenho 244 vídeos aqui, ó, analisando várias aparições, incluindo a de Anguera, tá, gente? Tá aqui, ó. 244 vídeos e o cara... Olha aqui, ó. Bispo italiano toma uma atitude contra a falsa aparição. Por que Dom Zanoni, né, se esconde falando sobre Anguera? Aqui é só de aparições, independentemente se é uma aparição reconhecida ou não, né? Essa outra playlist aqui que tem 166 vídeos... Tá? 166 vídeos. Aqui é só sobre falsa aparição mariana. Tá aqui, ó. Como descobrir se uma aparição mariana é verdadeira ou falsa. E aqui tem várias aparições marianas e muito de Anguera, tá, gente? Olha aqui, ó. Aparição mariana se revolta e começa, né, a ameaçar os críticos de processo, né? Falando de Anguera, tá, gente? Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Revelação de Anguera versus Igreja Católica. Olha só. Aparição de Anguera, fatos extraordinários da famosa mensagem 458, que tem plágio na mensagem, porque nós não conhecemos aqui, nós não conhecemos as mensagens de Anguera, tá, gente? Aqui, ó, sede vacantista defendendo Anguera, Oxino foi a profecia para o conclave 2005 e não 2003. Você sabe que é o que é Oxino, filho? Sabe que é uma mensagem lá de 2025, é de 2005. A mensagem, cara, ó, você quer saber se eu conheço ou não? Tem a mensagem do Chino, tem a mensagem da bola, do Ebola, que é a bola que vai rolar no gramado, tem a mensagem dos dois reis, né? Tem a mensagem ali que ele justifica a mensagem dizendo que foi o que aconteceu no Haiti, que não foi o que aconteceu no Haiti, porque o termo que ele usa lá não significa o nome do Haiti. Você acha que a gente não conhece as mensagens? Eu tenho 166 vídeos aqui falando sobre isso, cara. Ó, Papa Francisco desmente fake news de Anguera sobre orientação feminina e bênção para casais. Vidente de Anguera diz que vai pedir retratação de Dom Zanoni. Profecia cumprida. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Urgente, você que mora em Nápoles, algo muito grave vai acontecer. Fuja para os montes. Mensagem de Anguera. Tudo isso aqui é mensagem de Anguera, filho. Tudo, ó, tá vendo? Ó, tudo isso aqui que eu tô colocando agora é mensagem de Anguera. Tudo. Ó, do Ebola aqui, ó. Ensinando a aparição de Anguera e o seu vidente que Deus não pune o justo por causa do ímpio. Sabe por que tá aqui uma bola de futebol? Porque tem uma mensagem ridícula. Ridícula falando do Ebola, que é uma doença, e ele diz que é uma doença que tem o nome de uma bola rolando no gramado verde. O que é Ebola? Coisa ridícula, sabe? Sinceramente, só a gente sem noção que acredita nisso, né? Olha só, dá uma olhada. Tudo isso aqui são mensagens de Anguera analisadas aqui, segundo a doutrina da Igreja Católica, tá, gente? E ainda tem uma outra playlist, que essa é um pouco menor, que tem 8 vídeos apenas, que é o dossiê que eu tô fazendo contra as aparições de Anguera, tá? É o dossiê aqui, ó. Exatamente aqui, ó, dossiê milenarismo de Anguera. O vidente manipula o catecismo para ensinar heresias. Ele defende o milenarismo em suas mensagens, tá? Estranha intercessão dos santos de Anguera. Ele diz que os santos não intercedem por nós, que eles não recebem as nossas orações. Igreja andar sem Pedro, sede vacantismo. Você sabia que tem mensagem de Anguera falando que a igreja vai andar sem Pedro? Sede vacantismo puro, tá? Condenado pela igreja também. Família sagrada, segundo Anguera. Riscos segundo o catolicismo, pobres, porque ele fala que a Sagrada Família, quando foi lá para o Egito,
né? E primeiro que a Sagrada Família era muito rica, sendo que não era, e depois foi lá para o Egito fazer festa todo dia, sendo que, né, eles foram para o Egito exilados, né, passaram fome, frio, enfim, é uma outra história que não é a que o Pedro Regis conta. Pedro Regis tinha razão, Papa Francisco aprova documento sinodal com orientação de mulheres, com ordenação de mulheres. É claro que isso aqui, gente, isso aqui eu tô falando, é ironia, né? E a que eu fiz ontem, né, ó, pré-existência, né, Virgem Maria na mensagem 5856, tá? E o cara disse que eu não conheço as mensagens. O cara disse que não conhece o meu canal e do nada ele disse que eu não conheço as mensagens de Anguera. Aqui eu tô cara, eu posso dizer que eu já analisei 60% dessas mensagens heréticas. Eu tenho um blog onde tem aqui, ó, só o dossiê contra a falsa aparição de Anguera. Tá aqui, ó, falando da Sagrada Família, ó, dossiê contra aqui, ó, tá vendo? Ó, eu que escrevi. Ó, eu tenho um blog que é claro que eu não tenho tempo para ficar escrevendo todo dia, mas tá aqui, ó. E o cara diz que a gente não conhece nada, né? Olha só. Tudo isso aqui é dossiê contra Anguera. E os nossos estudos são baseados no quê? Tanto o meu quanto o Robson 2.0, Carlos, né, o nosso grande amigo Carlos do canal. Olha, esqueci o nome do canal do Carlos agora, gente. Desculpa aí, depois eu lembro o canal dele. Ecofidelíssimo, né? Nós nos baseamos nisso aqui, filho. Isso aqui, ó, documento da igreja. Sabe o que é isso aqui? É um documento, normas para proceder no discernimento de presumíveis aparições e revelações. Aí vem nota para eliminar, origem e caráter das notas. Esse aqui é um documento de 1978, que foi assinado por quem isso aqui, gente? Por quem? Tá aqui, ó, o prefeito aqui da congregação para a doutrina da fé, e quem era o sumo pontífice Paulo VI, tá aqui, ó, é um documento, a gente se baseia nisso, e no documento atualizado de 2024, tá aqui, ó, normas para proceder no discernimento de presumíveis fenômenos sobrenaturais, que é um documento atualizado e que não muda em nada o documento de 78, tá, que foi assinado pelo Santo Padre Francisco, né, o saudoso Papa Francisco, que tá aqui, ó, assinado aqui, ó, Doutrina da Fé, Roma, Sédio de Castério para a Doutrina da Fé, 17 de maio de 1924. Está aqui, ó, aqui, em audiência com o Papa Francisco. Tá? E o que diz aqui? Olha só que interessante, porque esse documento aqui ele é muito resumido. A gente já leu esse documento inteirinho aqui no meu canal várias vezes, não só uma vez, né? Mas várias vezes, e ele traz aqui as normas e os critérios para julgar, né? Aqui, ó, pelo menos com uma certa probabilidade sobre o caráter das presumíveis aparições ou revelação. Aí tem aqui, ó, critérios positivos, que Anguera não passa em nenhum, e tem os critérios negativos, que Anguera também não passa nenhum, principalmente nisso aqui, ó, erros doutrinais atribuídos ao próprio Deus ou à bem-aventurada Virgem Maria, ou algum santo nas suas manifestações, considerando todavia a possibilidade de que o sujeito tenha acrescentado também inconscientemente a uma autêntica revelação sobrenatural elementos puramente humanos, ou então algum erro de ordem natural, tá? Também não passa aqui, né? A procura evidente por lucro. Todo mundo sabe que em Anguera se capitaliza em cima da aparição. Não tem, eu sempre falo, tá? Não tem crime nenhum nisso. Tá tudo certinho, beleza. Mas para reconhecimento da igreja tem problemas, tá? Ele não pode capitalizar em cima da aparição. E tem aqui os critérios positivos também, que Anguera não vai passar em nenhum, né? Certeza moral, pelo menos grande probabilidade da existência do fato, adquirida por meio de investigação séria, qualidades pessoais do sujeito ou dos sujeitos em particular, né? O equilíbrio psíquico, né? Honestidade, a retidão. Aí é uma questão que a igreja é quem tem que analisar, tá? A vida pessoal também do Pedro Regis a gente não analisa aqui, a gente analisa a aparição, a situação e as mensagens, tá? Então, ele não passa em nenhum do crivo da Igreja Católica, nem do documento de 78 e nem no documento de 2024, tá? Que é um documento muito maior, muito mais elaborado, bem explicado, que abre até brechas, né? Para um reconhecimento do local, pelo menos, né? Um reconhecimento da fé das pessoas no local. E a gente tem também aqui que a carta de Dom Zanoni, gente, tá aqui, ó,
Arquidiocese de Feira de Santana, a gente cobrou muito, eu cobrei muito, se quiser eu mostro aqui no meu celular o quanto eu cobrei no WhatsApp da Arquidiocese, 2 anos cobrando que eles se manifestassem. E eles se manifestaram num belo dia, eu fui o primeiro a receber, né? Tanto quando saiu a carta pastoral aqui, eles me mandaram na mesma hora, gente. E eu comecei a divulgar isso aqui por toda a internet, né? Então tá aqui a Arquidiocese de Feira de Santana, carta pastoral aos fiéis católicos sobre as presumíveis aparições de Nossa Senhora em Anguera. Tá aqui, ó, tá? E olha que interessante, né? Aqui foi analisado por uma suposta comissão que eu não conheço, mas que aqui, segundo o Dom Zanoni, tá, tem uma comissão que analisa a questão das presumíveis aparições lá em Anguera. E ele vai citar muito do documento de 1978 aqui, nessa carta pastoral, que está disponível lá na Arquidiocese. Qualquer um pode ir lá. Ó. Tanto que aqui, ó, Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, sobre as normas para proceder no discernimento de presumíveis aparições e revelações de 1978, que é o documento que eu mostrei para vocês agora. Número 3 indica os critérios de discernimento sobre fenômenos das aparições e revelações particulares que estão sob a autoridade eclesiástica competente do bispo local, viu? Então não adianta vir aqui, mas o padre Gabriel Vilaverde acredita na aparição. Cara, não tem reconhecimento nenhum, porque o padre Gabriel Vilaverde tem amizade com o vidente desde criança e acredita na aparição. Aliás, eu nem sei se ele acredita na aparição ou é apenas pela amizade que ele tem com o vidente, tá? Enfim, a carta em si, falta muita coisa a meu ver, tá? Mas a carta ela deixa aqui, olha, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Essa parte aqui da carta que para mim é a melhor, né? Deixa eu ver aqui. Que mostra exatamente a confusão que o Pedro Regis causa, tá? Na cabeça das pessoas, né? Que ele deixa bem claro aqui, deixa eu até ver, que é o que está causando, né? Na cabeça do Jonas, está causando na cabeça do Jonas, aí, ó. Procedimento, deixa eu ver aqui, ó. Realidade, político. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu ver onde que eu acho que na carta que é a parte que eu preciso, né? Aqui, ó. O direito canônico, no cânone 212, concede direito aos fiéis de emitirem sua opinião sobre assuntos que dizem respeito ao bem da igreja toda e fazer ecoar sua opinião aos demais fiéis. Entretanto, sempre com reverência aos pastores da igreja, o Santo Padre e os bispos. Desta maneira, as catequeses de Pedro Regis, onde 100% são em cima das revelações, toda a catequese dele é em cima da revelação, as catequeses de Pedro Regis, nos meios de comunicação social, têm impactado muitos seguidores. Todavia, esse impacto provoca um desorientamento, Jonas, está causando um desorientamento na sua cabeça, né? Chegando a levar muitos fiéis a uma compreensão confusa, está causando o quê? Confusão na tua cabecinha, que você está acreditando em pré-existência do corpo e da alma, defendendo uma heresia satânica que a igreja condenou no Concílio de Constantinopla. Concílio de Constantinopla, a respeito da comunhão e da unidade da igreja, tá? E para terminar, tudo isso não precisava de nada disso aqui. Se você tivesse um mínimo de conhecimento do catecismo da Igreja Católica. Se você pegar o catecismo da Igreja Católica, vai mostrar exatamente que essa aparição é falsa. Olha aqui, o que diz do catecismo 6667 e o catecismo 68 também, tá, gente? Tá falando aqui, ó, portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará e já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública, que são revelações públicas, os livros canônicos, os evangelhos, tá? Da gloriosa manifestação do nosso Senhor Jesus. No entanto, apesar de a revelação já estar completa, tá? Ainda não está plenamente explicitada ou explicada, né? E está reservado à fé cristã aprender gradualmente todo o seu alcance, né? No decorrer dos séculos.
Presta atenção nisso aqui, ô Jonas. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais, foram reconhecidas, 16 aparições marianas, tá? Pela autoridade da igreja. Todavia, não pertence ao depósito da fé, então você não é obrigado a acreditar em nenhuma delas, e muito menos em revelações que não foram reconhecidas. O seu papel não é, preste atenção nisso aqui, aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, que são os evangelhos, mas ajudar a vivê-la mais plenamente, né? Numa determinada época, guiado pelo magistério da igreja, e não pelo magistério de Anguera, tá? É o magistério da igreja e não de Anguera. O sentir dos fiéis, saber discernir e guardar o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo. Tem que ser autêntico de Cristo e não do demônio, tá, gente? A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir revelações em que Cristo é a plenitude, ou seja, os evangelhos. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes, fundadas sobre tais revelações. Anguera é uma seita fundada em revelação e não no magistério da igreja, tá? Tanto que o próprio vidente deixa claro que o que vier da igreja tem que passar pelo magistério da igreja. Ele não segue nem padre, bispo e papa, ninguém faz ele calar. Ele segue a revelação de Anguera. O próprio vidente deixa muito claro isso daí em suas palavras. Ele deixa bem claro. Tem que passar pelo crivo das revelações de Anguera. Só que é a revelação que tem que passar pelo crivo da igreja. Revelação não pode ultrapassar e nem corrigir e nem completar uma revelação pública, que são os livros canônicos. Quando ele vem e diz que Maria Madalena não foi a primeira quem viu Jesus ressuscitado, a Bíblia é clara, diz que Maria Madalena foi a primeira, tá? Protos, primeira a ver Jesus ressuscitado. Ele fala, não, foi Maria Santíssima, tá errado, é coisa do demônio, tá? Maria Santíssima não viu Jesus Cristo ressuscitado pela primeira vez, foi Maria Madalena. Ah, mas por que não foi? Não interessa o porquê, tá na Bíblia. Não interessa, tá na Bíblia, meu filho. Você vai questionar a Bíblia Sagrada? Entre várias outras coisas que contraria a Bíblia Sagrada também. O cabra tem a capacidade de dizer que São José estava vivo no momento da crucificação de Cristo, gente. O cara, ele diz que São José estava vivo e que Maria não passou pela morte temporal quando nós temos o quê? O documento da Assunção de Maria. Um dogma mariano, que é a Assunção de Maria, que diz que Maria passou pela morte temporal, ressuscitou e foi assunto aos céus. E o vidente de Anguera diz que a entidade falou para ele que ela não morreu. Então é isso aí, meu caro. Você está acreditando em coisas demoníacas, por quê? Porque a tal da aparição que você segue, o vidente causa confusão e desorientamento na tua cabeça num documento assinado pelo próprio arcebispo da Arquidiocese de Feira de Santana, tá bom? Então durma com um barulho desse. Agora eu pergunto, você acha que eu tenho algum conhecimento? Tá aqui, ó, sobre Anguera e sobre aparições marianas. Você acha que eu tenho algum conhecimento? Não, cara. Tem mais de 500 vídeos aqui falando sobre isso, cara. Pelo amor de Deus. É cada maluco que me aparece. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.